Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, estamos no curso Yoga Malandro. Demos na aula passada uma boa reflexão sobre o conceito de espaço liminar e processo ritual em Vitor Tânia e fizemos o casamento com a prática de yoga. Então nós vimos que o que é uma prática de yoga, né? O que é o processo ritual? Eu falei do Daime, né? Então, se chega no espaço, aí homens de um lado, mulheres do outro, no yoga, tira o sapatinho, entra no espaço já com meia luz, sei lá, um incensinho, um sonzinho de fundo, talvez, sei lá, qualquer tipo de. Tem um altar, e os rituais da Umbanda, enfim. Isso é um programa. Todo o processo ritual é um programa para motivar novos agenciamentos em corpos que vão ser ritualizados. Novos agenciamentos significa que é um plano de um aumento de uma sensibilização, por assim dizer. Então a prática de yoga, então, é um plano de sensibilização. Há uma experiência real de reconectar-se, né? E para isso ser e fazer sentido e ser percebido, né? Como algo modificador, revolucionário, subversivo da sua antiga forma de viver, ou da sua presente forma de viver. É necessário tempo, paciência, atenção plena no presente, pois é um processo gradual que exige muita prudência. Patanjali já diz isso. Então, o relato das práticas, né, o programa ritual do yoga moderno, sugere um espaço liminar acontecendo, ou liminaridade, durante as práticas de postura propriamente dito, com pranayama, mantra. Eu não sei como é que você monta o seu programa de yoga, que tem como objetivo não aumentar a flexibilidade, a força ou o core, ou o relaxamento até, mas conduzir o aluno ao seu próprio espaço liminar e encontro consigo mesmo, quando ele então está despido de todas as máscaras sociais que ele é obrigado a carregar para suportar a vida que ele tem. Todos nós, não tem como viver sem máscara, brother. Você é pai no momento, você é homem no momento, você é mulher em outro momento, você é gerente do banco, é caixa do Bradesco, é dono de uma empresa, professor de yoga, são máscaras e tudo bem. Mas um processo ritual, leia-se numa prática de yoga, você precisa se despir disso para adentrar o espaço de liminaridade, o espaço de entre-lugar entre o profano e o divino, ou samadhi. Então, os yogas posturais modernos e suas práticas rituais de cura, podemos pensar assim, pensando em Andrea Jain e Elizabeth de Michelis, duas pesquisadoras muito importantes do yoga moderno, podem ser vistos como uma forma religiosa privatizada, pessoal, em resposta a uma demanda das sociedades seculares modernas na busca por Deus ou realização pessoal. Realização pessoal, autoconhecimento, busca por Deus são sinônimos, que certamente encontrou um lugar singular em nossas comunidades, pois edificou um processo ritual de purificação dos corpos em uma nova religião terapêutica de cura em andamento. Então é possível pensar o yoga como uma nova religião? Absolutamente possível. Isso é ruim? Não. Religião em si não é um problema. O problema é quando você quer impor uma única forma de pensar e ordenar a realidade para todo mundo. Isso é um problema, não só da religião, é um problema de filosofias, é um problema de Estado, é um problema político, portanto, é um problema econômico. A religião é mais uma forma de ordenar o mundo, de explicar a realidade. Quer chamar de espiritualidade? Chame. Mas que o yoga se encaixa aí? Sim, se encaixa. Então, o yoga moderno, seus rituais de cura vão além da terapia biomédica convencional, né? Não é cura de doença física, não é cura do estresse, depressão, ansiedade, dor nas costas, fibromialgia. Isso é uma aula de ginástica, aula de pilates, né? Pode ter reflexos benéficos nessa parte física, mas o yoga vai além disso, vocês sabem disso. Qualquer um que fez uma prática de yoga aí, pelo menos 10 semanas, 3 semanas, sei lá, ou na primeira, já se ligou nisso, né, cara? Então sabemos o quanto tudo isso pode ser novo, né, para você, né, alguém desavisado.
sobretudo a galera que nasceu em sociedades que não permitem, ao menos em tese, né, ter um único ordenador de realidade, ainda mais o religioso, prevalecer em seu meio gregário. Em outras palavras, o Estado não pode ser governado por sacerdotes, porque é um Estado laico. Deve-se permitir que cada cidadão, então, acredite na sua própria ficção, ilusão, realidade que desejar. Seja ela pautada em religiões, em filosofias, em ciência, em mitos, senso comum, em artes, na astrologia védica, faz o que você quiser. A astrologia védica com xamanismo peruano, as religiões são privatizadas. Então, homens e mulheres podem edificar suas próprias realidades. Daí surgem o que denominamos a ciência e a religião de movimento religioso nova era. Já deu um apêndicezinho, mas eu vou entrar um pouquinho mais aqui. Para ir se cristalizando em você, né, o que pretendemos demonstrar aqui, a organização social em que o yoga moderno mais está sendo inserida, pois é um processo de construção ainda, é absolutamente diverso os tempos de Patanjali, Matsyendra, Shankara ou mesmo Aurobindo, mais modernamente, né? Hoje não é o hinduísmo, o cristianismo ou qualquer outra religião sozinha que explica o mundo. Um ordenador, uma ficção, uma ilusão, uma cosmologia ou teologia a uma dada sociedade, mas todas possuem o potencial de realizar isso ao mesmo tempo, pois vivemos em sociedades capitalistas globalizadas. O surgimento de um movimento religioso nova era, aí enfim no século XIX, segundo alguns teóricos, pode nos ajudar a entender um pouco mais como o yoga adentra e por que você pensa assim o yoga. Um cara muito importante, se desencana, não vai cair na prova isso, mas se você quiser me escreve, eu te dou a referência bibliográfica disso. Um cara chamado Hanegraaff sugere que os movimentos religiosos advindos da nova era, ou o movimento New Age, forte e inequívoca influência do yoga moderno, quer entender você, yogi moderno ou yogini moderno, você entender o movimento religioso nova era. Não possuem o nova era apenas objetivos utilitaristas, né, em curas orgânicas, né, físicas, mas implicam em soluções religiosas criativas para problemas do mundo moderno que não foram ou souberam ser resolvidos pela tecnologia científica e religiões dominantes. É o que Hanegraaff diz. Ele diz o seguinte: a religião nova era surge para resolver com soluções religiosas criativas problemas que as tecnologias científicas e as religiões dominantes que existem não conseguiram resolver. Leia, se você que é latino-americano, religião católica, né? Quando historicamente as religiões dominantes, pensa no catolicismo, vão perdendo a sua força de coalizão com os estados, surge um processo social, uma linha de fuga, segundo Deleuze e Guattari, conhecido como secularização. Estados ou governos seculares não podem reprimir religiões que desistirem, mas se desvinculam delas. Um sacerdote não pode estar junto ao rei, a rainha, ou o presidente, o primeiro-ministro. Ou seja, cada cidadão de sociedades secularizadas, então, conquista a liberdade de cultuar, desejar quem ou nada em particular. Leia-se, eles adquirem o direito, isso é um marco civilizatório, em ordenar suas próprias realidades, criar suas próprias ficções, utopias maias, como bem desejarem. Estejam elas baseadas em religiões, nas ciências, em mitos, filosofias, nas artes, ou na combinação muito louca dessas todas. Ou no senso comum imaginário, por exemplo. Essa liberdade religiosa de expressar ou desejar, até mesmo ser ateu, fruto do processo de secularização nas sociedades modernas, capitalistas, globalizadas, faz parte ou libera uma nova linha de fuga, um outro agenciamento, uma conexão, um desejo social moderno, designados por sociólogos de privatização religiosa. Nós já falamos sobre isso. Significa que eu tenho o direito de rezar para quem eu quiser. É privado. E é tudo muito simples. Se o Estado se divorcia da religião dominante, em detrimento a regras seculares e não mais a um livro sagrado, Bíblia, o Corão, Torá, o Vedas, Yoga Sutra, ou qualquer outra moral religiosa, os indivíduos dessa sociedade secular podem agenciar, construir, negar qualquer sistema de crença que vigore no meio em que vivem, ou criar o seu próprio. Nova Era não é uma religião, né? Eu sou da religião Nova Era. Não. Ela é um movimento bastante difuso, nebuloso, pois cada indivíduo agora, habitante desse modelo social secular e privatizado religiosamente, assume o direito ou a responsabilidade em migrar de religião, o ordenador de realidade, como bem entender. Agora, em sociedades seculares, diferente do Irã, que não é teocrático lá.
Você começa a compreender o cenário sociopolítico e religioso mundial, inclusive na Índia renascentista, que permitiu o yoga deixar de ser exclusivamente um darshana hinduísta para Gandhi Yoga, Kemet Yoga, Swasti Yoga, Yoga Terapia, a Umbanda, o Waking Love e os infinitos mais criados e outros tantos yogas que podem vir a surgir. Como o seu, o Silva Yoga, o Oliveira Yoga. Por que não? Se o Iyengar criou o dele, por que você não pode criar o teu? É que você não se sente legitimado para possuir o teu. As pessoas vão dizer quem você pensa que é. Aí você deveria responder quem você pensa que é para não deixar eu construir o meu próprio. Por que eu não posso? Aí vai vir as maiores número de retóricas para aniquilar você. Você não nasceu Brahmane, você não tem casta, ou você não fez um curso de sânscrito, ou você não fez um curso de formação, ou você não tem tempo suficiente, você não fez mindfulness, vários, cara, vários, infinitos. A personagem, um agente social religioso que mais conhecemos entre os novairistas é o convertido, aquele que escolhe uma ficção ou ordenador de realidade específica para viver e nada mais o interessa. Seja ele um ateísta convertido às explicações científicas ou um yogi ao Vedanta como um livro sagrado perfeito de si mesmo, dentre outros exemplos. Assim, todos os convertidos estão convencidos, e não há dúvidas, e se houver é só consultar seu livro sagrado, o ordenador de vida que ele tem, que voltará a se organizar de fora, fornecendo sentido, ética e moral para a sua vida. O peregrino nova era, ao contrário, dedica a sua vida em busca de ordenadores, mas nunca em um só. Ele não satisfaz com um só. Algo sempre falta a ele, e por isso transita nos mais diversificados espaços de conhecimento, muitas vezes bricolando, costurando elementos da física quântica, com ensinamentos esotéricos da chama violeta de Saint-Germain, ou o yoga com a ayahuasca. Quase sempre o peregrino nova era julga que todas as religiões, filosofias, ciências, mitos e artes possuem uma mesma essência, mas expressa de formas diferentes. Eu tenho certeza que esse é o teu discurso até agora, ou a grande maioria dos que estão me assistindo aqui, o discurso é esse. Já o nova era nômade percebe-se como um amálgama de infinitas camadas de realidade cristalizadas nas mais diversas formas de expressão. Ao invés de se convertido, numa única forma de perceber a realidade ou peregrinar em busca de e não parar em nenhum, o nomádico escolhe por agenciar em si mesmo, conectar livremente as infinitas formas de ficções que existem para ordenar a sua realidade, ou melhor. E esse é o tesão do yogi nomádico, ou um nômade, ou um religioso nômade nova era. Criar para si a sua singular ordenação de mundo, que pode mudar amanhã se ele quiser. O adepto do ordenador de realidade nova era, seja convertido peregrino ou nomádico, podem frequentar missas católicas aos domingos, visitar evangélicos nas terças-feiras, participar de rituais do Santo Daime toda a lua cheia do mês e, se assim o desejarem, conversar com Exu em terreiro de Umbanda, sem com isso desenvolver qualquer culpa de consciência herética. Só dependem deles, porque o nova era, única e exclusivamente, agencia a melhor moral a seguir, podendo mudar de ideia ou metamorfosear tudo e viver outros devires, outras transformações. Hanegraaff, mais uma vez, nos ajuda a entender, complementando que quando um assunto são os integrantes do movimento religioso Nova Era, este se refere ao termo crescimento pessoal, alta performance, outros nomes, perfeitamente se encaixa num modelo de salvação ou libertação religiosa aos nova-eristas. Então, vou repetir. A ideia de crescimento pessoal é o mesmo para os nova-eristas quando se diz de salvação, libertação ou redenção religiosa. E os yogis modernos, muito influenciados por esse pensamento religioso nova era, igualmente apresentam esses símbolos modernamente e esses mesmos adeptos, esses mesmos agentes religiosos, o convertido, o peregrino e o nomádico. Os livros do professor Hermógenes, por exemplo, divulgador da associação entre medicina holista com yoga no Brasil, se percebe essa característica nova-erista muito clara no micro-universo yoga brasileiro onde ele atua.
sobretudo em obras como a Autoperfeição pelo Hatha Yoga, Yoga para Nervosos, Dê uma Chance a Deus, Deus Investe em Você, Yoga, Caminho para Deus, dentre outros livros que ele produziu. A manutenção de seu yoga como caminho espiritual e não apenas terapêutico científico laico parece muito com a ideia de cura sobre a qual o yoga brasileiro se debruça hoje. E não está no corpo orgânico ou na mente, no sentido da psicologia convencional, da neurociência, como um produto do cérebro. Entre mentes, no agenciamentos realizados na e com realidade, e, portanto, na percepção hermogiana em compreender Deus e Ishvara. Ou seja, Hermógenes construiu o seu mundo do yoga, a sua cosmovisão de yoga, ligando elementos cristãos, espíritas, da medicina holista, junto com a tradição hinduísta e do yoga. Em sociedades seculares e privatizadas religiosamente, religiões institucionalizadas ou não, podem se apresentar desacreditadas por alguns setores anovelistas, né? Criando esse vácuo religioso. Seus afetos não agenciam mais ou não estão mais agenciados por religiões dominantes. Se é adepto do cristianismo, é do cristianismo antigo, popular. Se é adepto do yoga, é de um yoga de uma época nova, de um grupo de natas esquecidos de uma cidade pequena, ou de yogis da floresta. Há sempre uma busca por uma era de ouro perdida. O yoga surge, então, com uma nova concepção ordenadora de realidade, agenciando novos significados para doença e mal-estar. Porque religião nova era associa muita relação de cura e salvação. E o yoga agenciado pela nova era também se associa na relação de doença com mal-estar. Doença, para Hanegraaff, e a nova era, portanto, refere-se a uma certa anormalidade orgânica dos corpos e dos sistemas biológicos. Seria um estado patológico, mas culturalmente organizado por modelos biomédicos convencionais. Agora, mal-estar, para a nova era, vem com o tio. Doença, uma anormalidade orgânica. Agora, mal-estar ou illness, diferente de disease em inglês, refere-se, o illness, né, o mal-estar, às percepções e experiências pessoais de estados psicofísicos e socialmente desvalorizados, mas que podem ou não incluir doenças em seus próprios sentidos curativos terapêuticos. Calma, estou subindo o degrau. Vem com o tio que eu volto nisso aqui na próxima aula. Essa distinção entre doença, ou disease, e mal-estar, ou illness, pode nos auxiliar a compreender alguns yogis modernos ordenando suas filosofias em busca de uma boa vida, distinguindo entre medicinas tradicionais, alternativas e complementares, das formas de cura desenvolvidas pelas sociedades modernas, seculares e privatizadas religiosamente, ou seja, a medicina alopática. Como a gente sabe, né, uma das principais influências entre os Hatha Yogis indianos medievais foi também a bricolagem com a medicina indiana, o Ayurveda. Portanto, os rituais corporais do yoga nunca estiveram para o alívio da enxaqueca ou lombalgia. Seus esforços de alguns yogis modernos e dos Hatha Yogis lá medievais parecem residir em agenciamentos potenciais da cura e terapia da alienação espiritual, a vidya, de seus praticantes ou adeptos. Portanto, da ideia, segundo Hanegraaff, do mal-estar, illness, e não da doença física, disease. Eu subi um degrau, sei disso, fica tranquilo. Nós vamos voltar. Mas aqui é importante, eu estou introduzindo você ao conceito religioso nova era e costurando devagar como esse movimento religioso, que surge com muito mais força nos anos 60, vai ser o barco, vai ser o lugar, né, no qual o campo, no qual o yoga vai ser disseminado entre os europeus, norte-americanos e latino-americanos também. E uma das grandes fontes de conhecimento da nova era é associar salvação com saúde, doença com obstáculos espirituais. Mas, sobretudo, a diferenciação entre doença como disease, está ligada ao orgânico, portanto, medicinas alopáticas e convencionais tratam, e a doença como illness, como mal-estar, onde apenas as terapias espirituais têm o poder de alcançar. E o yoga, ele caminha entre as duas, brother. Ele tanto promove a cura físico-orgânica, disease, quanto a cura de mal-estar espiritual, illness. E assim, eu estou tentando fazer você se aprofundar
na relação terapêutica do yoga. Saindo dessa coisa, qual que é a melhor postura para dor de cabeça? Qualquer postura é boa para dor de cabeça. Porque a dor de cabeça, dentro do micro-universo do yoga, é apenas um reflexo da alma, dos koshas, dos vários corpos. Sacou o rolê, maluco? Espero ter me feito compreender. Eu vou segurar aqui para que na próxima você tenha tempo de decantar essas ideias e na próxima aula a gente volta a conversar. Coloque suas dúvidas aí embaixo que a gente troca ideia. Forte abraço.